Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença de você, a sua participação e lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você, como faz durante as manhãs? De que maneira se alimenta? Você sabe que o café da manhã é muito importante para a sua vida e para todo o dia. Entre as refeições, é justamente o café que você tem que dar uma atenção especial. Dentre os nutrientes, o carboidrato acaba sendo aquele que vai te dar mais energia. Escolha sempre um local agradável, de fácil acesso e excelente atendimento. Vá até a Pão Gostoso. Fica ali na Duque de Caxias, quadra 19, número 30, bem próximo aos bancos. Eu sou cliente e recomendo bastante. Vá até a Pão Gostoso e experimente deliciosos assados, salgados, café, um cappuccino maravilhoso. A Pão Gostoso apoia o Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. Eu quero também chamar a atenção, e o nome é justamente esse, chamar a atenção também do nosso apoio à revista Atenção. São 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade. É uma das mídias mais influentes e tradicionais na nossa região, na região de Bauru. Atinge uma tiragem mensal de 6.000 exemplares. Você conhece? Convido a conhecer através do seu portal, do seu site, da revista Atenção. O conteúdo da revista Atenção, com cerca de 100 páginas por edição, oferece variedades e temas todos os meses. Recursos humanos, saúde, atualidades, mundo industrial, cotidiano e moda. Tem também uma vasta variedade de assuntos e temas que traz para você tudo que é novidade, assuntos modernos e principalmente uma informação muito importante. A informação que traz e leva para você assuntos atuais, modernos e com uma opinião muito importante que é a sua. A revista Atenção fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, quadra 19, número 15, na sala E, ali no Jardim América. O telefone é 3223-8560. Com 33 anos de histórias, conteúdo e credibilidade, conforme já citamos, a revista Atenção apoia o programa Vida e Saúde, o portal Biomédico Saúde e pratica a qualidade de vida. Muito obrigado. O programa de hoje está aqui então com a doutora Juliana Alves Gonzalez, minha amiga, cirurgiã dentista de Assis, também pertencente ao Rotary Clube de Assis Fraternal. Doutora Juliana, muito obrigado pela presença e pela participação. Eu que agradeço. Hoje falando sobre a doença de Alzheimer, sobre o Rotary e os seus programas de intercâmbio, principalmente o VTT. Para isso, estamos aqui com a doutora Juliana Alves Gonzalez, que é formada em odontologia pela Unimar, especialista em odontopediatria pela Unesp, especialista em saúde pública, formada em letras pela Unesp, também palestrante de odontogeriatria da Unimed de Assis há 4 anos, palestrante voluntária da Associação de Voluntários do Pré-Natal Odontológico na Unimed de Assis há 10 anos, companheira do Rotary Clube de Assis Fraternal, líder do primeiro VTT de formação profissional do Distrito 4.510 ou 4510 e do segundo VTT de todos os distritos do Rotary do Brasil. Doutora Juliana, depois desse extenso currículo, muito obrigado pela presença, pela participação. Agradeço. A Juliana é uma amiga de longa data do município de Assis, como disse, pertencente ao Rotary Clube de Assis Fraternal, e hoje vai nos auxiliar a falar um pouco desse programa do Rotary, como na sua visão como profissional, como cirurgia dentista, e explicando o que é, né, para que serve e de que maneira podemos agregar isso à qualidade de vida. O nosso programa sempre cita como a gente pode fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Doutora Juliana, primeiro de tudo, para que o nosso telespectador já conheça brevemente, é claro, o que é a doença do Alzheimer e quando e a quem ela atinge? De uma maneira resumida, o mal de Alzheimer é uma doença que acomete as pessoas já mais idosas, pela produção descontrolada de 2 proteínas. Essas proteínas, elas vão interrompendo a sinapse entre os neurônios e vão
também causando a destruição dos neurônios. Então, com isso, ela vai acontecendo uma degeneração do cérebro. Perfeito. E ela, no estágio inicial, ela atinge uma parte do cérebro que chama hipocampo, que é responsável pela memória recente. E a doença tem 3 fases, né? Inicial, intermediária e avançada. E de acordo com que ela vai evoluindo, ela vai atingindo outras partes do cérebro, comprometendo outras funções. A locomoção, a capacidade de falar, a noção de tempo e de espaço, a habilidade de deglutição. Então, quanto mais ela avança, mais dependente a pessoa se torna, porque ela vai perdendo a noção de como ela mantém o dia a dia dela. Você citou, Juliana, assim, a questão, ela tem uma fase inicial, por isso, e principalmente da memória recente, por isso que muitas vezes ela lembra coisas muito antigas. Isso. E às vezes coisas recentes, de um almoço ou de um dia anterior, uma semana, ela esquece. Sim, porque a parte do cérebro onde fica armazenada toda essa memória antiga de quando era criança, vai ser a última porção do cérebro a ser acometida. Né? Desculpa. Pode falar. Então é isso, ela vai lembrar com detalhes da infância e da juventude dela, e o que ela fez há 5 minutos atrás ela não vai se recordar. Perfeito. É justamente então nessa fase que entram alguns programas, que isso que a gente vai falar. Agora, Juliana, quando isso atinge? Tem uma idade determinada? Isso pode ser, geralmente na que a gente chama de terceira idade, ou isso pode acontecer antes? É raro acontecer antes dos 60, mas pode acontecer. Em média, ela começa a acometer as pessoas a partir dos 60 a 65 anos. Certo. É uma média mais ou menos de 1 a cada 10 pessoas com 65 anos já tem o mal de Alzheimer. E com a idade, o que acontece? Com 60 a 65, a pessoa esquece uma coisa, esquece outra, e ela acha que é normal por conta da correria, por conta do estresse. A gente com quase 40 já está esquecendo um monte de coisa, né? Imagina quem já está chegando um pouco mais acima disso. E aí isso dificulta o diagnóstico, porque às vezes a família só vai notar quando já está no estágio mais avançado, com 70, 75 anos. Então, o importante é a tentativa do diagnóstico precoce, né, nessa faixa de 60 a 65 anos. Maravilha, é isso que a gente vai falar um pouquinho até sobre esse programa que você participou. Homens e mulheres, é igual, atinge mais homens, mulheres? Né? A doença ela não tem uma predileção por sexo. Tá. Ela acaba cometendo um número maior de mulheres porque a mulher tem uma expectativa de vida maior. Então, a mulher acaba vivendo mais. Então, consequentemente, se você for analisar um número de pessoas com 70 anos, por exemplo, vai ter mais mulheres com Alzheimer, porque tem um número maior de mulheres vivas nessa idade. Mas a doença não tem uma predileção. Juliana, e ainda dentro da patologia, brevemente, as consequências principais, é a perda de memória, seria a principal característica? A inicial é esse lapso de memória recente. Você falou até de deglutição, depois ela vai perdendo esses reflexos também? Ela vai começando esquecendo o fogão ligado, ela então vai... a gravidade realmente torna um pouco mais grave, Ela começa com essas coisas, né? Você pede para ela pegar uma blusa branca, ela entende blusa, mas não entende o branco, então ela pega uma blusa xadrez. Ela esquece a porta aberta, vai começando assim, aí ela vai esquecendo onde ela está, quem são as pessoas à volta dela. Ela não reconhece o marido porque ele tem 70 anos e ela lembra do marido com 25, 30 anos. Olha, que coisa. Né? Até chegar na dificuldade de andar, na dificuldade de falar, perda de engolir. Certo. Juliana, a gente fala bastante aqui no nosso programa sobre qualidade de vida, como já é citado no início. A partir daí a gente busca tudo aquilo que vai agregar valor para a vida, para a saúde, dentro do nosso portal. E o programa do VTT, que é um programa do Rotary de intercâmbio, ele vem de encontro a tudo isso, né? Ele vem nessa busca para agregar valor para as pessoas, buscar esse conhecimento. Então eu quero que você explique um pouco, por favor, o que é o VTT, o que significa o VTT e o seu principal objetivo, por favor. O VTT no Rotary é a minha paixão. A sigla VTT significa Vocational Training Team, que em português foi traduzido como Equipe de Formação Profissional. Perfeito. É um intercâmbio, como o próprio nome diz, é um intercâmbio profissional, né? Então, o que ele faz? Ele faz a troca de informação entre profissionais de diferentes países, né? Então, no caso, foi montada uma equipe de pessoas do nosso distrito, né, que vai de Pederneiras até Epitácio, mais ou menos. Então, foram
15 pessoas, 4 médicos, 4 enfermeiras, 4 fisioterapeutas, 2 administradores públicos e eu fui como líder rotária. Todos passaram por um processo seletivo e esse grupo foi para fazer essa troca profissional. Então, para participar do VTT, a pessoa tem que ter uma formação, então tem alguns requisitos. Um curso superior. Ela tem que ter um tempo já de formada, atuando na área. No caso, para líder, a fluência na língua inglesa, para justamente ir para outro país, ver o que está sendo feito lá que pode ser aproveitado na nossa comunidade. Conseguir aproveitar ao máximo tudo isso. Então, é uma troca de experiência profissional. Maravilha. Quem que arcou com esses cursos? Quanto tempo durou essa viagem quando você foi? Quanto tempo durou? Como foi isso? Foi feita a seleção, selecionadas as pessoas? Isso é um mês? Porque assim, intercâmbios a gente sabe que tem vários. Mas de um mês, 2 meses, 3 meses. E quem arca com esses cursos? O Rotary ajuda? É um conjunto? Como que funciona? É um projeto da Fundação Rotária. Perfeito. Então, no caso, esses 2 distritos, né, o nosso, 4510, com o americano, 7710, entraram em contato, né, fizeram essa parceria. E o projeto é apresentado para a Fundação Rotária, que analisa a viabilidade do projeto, né, o quanto esse projeto vai render de fruto e... toda a equipe, todos os gastos com o intercâmbio foi custeado pela Fundação Rotária. Fundação Rotária. Para você, né? Para vocês, no caso, o objetivo principal, vocês já foram com a busca da doença, do Alzheimer, já foi dentro do projeto, não é a esmo. Chega lá a gente vê. Não. Na verdade, foram quase 2 anos de preparação. Foi da mesma forma que foi montada a equipe aqui, foi montado um comitê organizador lá, de pessoas que atuam na área. Quando você fala lá, é importante a gente falar para onde foi? Foi no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A partir do momento que foi feita a parceria entre os 2 distritos, eles apresentaram em que áreas aquela região era referência. E dentro dos tópicos que eles ofereceram, o que chamou a atenção foi o mal de Alzheimer, pelo fato da população brasileira está envelhecendo, é uma doença que assusta muitas pessoas. Então, a partir do momento que foi feita a escolha, eles fizeram toda uma programação, foram 15 dias de uma programação bem intensa. E, então, quando a gente, na verdade, antes de ir, já estava a programação feita de todas as faculdades que nós iríamos visitar, as casas de repouso, então já foi tudo focado para o Alzheimer. Na verdade, até a seleção foi já selecionado pessoas. Já foi baseado nesse projeto. Isso, já focando para as pessoas que já estavam nessa área. Bacana. Quanto tempo durou essa viagem? Foram 15 dias. 15 dias. Do momento da saída ou 15 dias lá? Em torno de 20 dias? Ou não. Vocês passaram 15 dias lá? Nós passamos 15 dias lá. Bacana. Quando você fala bastante dessa experiência, a gente vai entrar em tudo isso, né? Você diria que o motivo principal é essa busca? Ou chega a ser uma troca? A gente traz a informação, a gente fala o Rotary em si, né, vocês, e levam, ou é uma troca porque eles também acabam buscando alguma coisa? O principal motivo é esse? Não, a troca sempre é importante. Maravilha. Né? O nosso objetivo era aprender e, consequentemente, eles queriam a nossa opinião, né, do que a gente via, e tinham questões para comparar. Então, se a gente, por exemplo, visitava uma casa de repouso, eles nos perguntavam como eram as casas de repouso no Brasil, visitavam um hospital. Então, eles tinham interesse de saber como era a nossa realidade. Né? Mas o nosso intercâmbio foi muito mais para aprender do que para ensinar. É claro que nas conversas essa troca acontecia. Né? E, em contrapartida, num segundo momento, virar uma equipe de lá para cá, para não necessariamente focado no Alzheimer, pode ser numa outra área que a nossa região tem a oferecer. Eles vão retornar? A intenção é essa. Eu me lembro quando a gente conversou um pouco há um tempo atrás, logo que vocês retornaram, isso foi o ano passado, que tinha um projeto provavelmente para fevereiro, março, deles retornarem dentro de alguma busca aqui. Então é dessa maneira que funciona. Isso. Então eles vão retornar para também agregar valor a alguma ação que eles tenham lá, de algum projeto, por exemplo, que a gente realiza aqui. Sim. Um exemplo com a água, tratamento, enfim, conforme é um assunto. É dessa maneira que funciona. Tem que seguir sempre um dos 6 enfoques do Rotary, né? No caso foi de saúde, o nosso. Perfeito. E isso, a continuidade, mesmo com a nossa volta,
o contato com o Rotary dos Estados Unidos, ele continua. Né? Então, eu sou sempre questionada por eles sobre o que tem sido feito aqui com o que foi trazido, com as informações que foram trazidas. Bacana, Né? importante. Porque não é uma viagem de lazer, é uma viagem que tem o objetivo de trazer informação. É a busca de um Isso. tema onde isso vai agregar valor dentro para a que você comunidade. Bacana. Joana, conta para nós um pouco, por favor, assim, o que foram as principais atividades? É claro que foram 15 dias, eu imagino, bastante prazerosos e cansativos, Muito, né? muito. Porque eu imagino que tem atividade de manhã, à tarde, à noite, final de semana. Então, como você bem disse, realmente não foi um passeio. Claro que a gente acaba aproveitando bastante, mas as principais atividades, que são palestras, são conhecimentos, visitas, como que funciona? Nós fomos, assim, muito agraciados com toda a programação. Nós estamos algumas faculdades. Só interrompendo, enquanto isso a gente está vendo, né, algumas fotos, algumas imagens. A gente sabe que como descrever 15 dias em poucos minutos, mas eu quero que você realmente cite visitas, enfim, pode ficar bem à vontade, por favor. Nós tivemos a oportunidade de visitar algumas faculdades que são referência não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A Universidade Duke, por exemplo, que é considerada uma das melhores universidades do mundo. Nela, nós visitamos um centro de pesquisa que é exclusivo para pesquisa de Alzheimer. Né? No estado da Carolina. Isso. Essa é uma universidade particular e esse prédio, diferente do que a gente tem aqui, existe muita doação particular. Então, um senhor que perdeu a esposa na década de 80 por mal de Alzheimer, um milionário, ele doou 10 milhões de dólares para a faculdade para construir esse centro de pesquisa. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar esse centro de pesquisa. Eles atuam na parte de microscopia. Então, ver toda a parte de exames que é feito lá e a parte... Mapeamento celular. E eles também fazem um trabalho de educação nas escolas. Então, os professores doutores da universidade vão até as escolas para ensinar para as crianças o que é o mal de Alzheimer, porque muitos deles têm o avô, o bisavô. Né? Então, é feito um trabalho desde da educação infantil até pesquisa de última... de ponta. Um outro professor também da Universidade de Duke que nós tivemos oportunidade. E todos estão presentes em todas as visitas ou é dividido? Não, o grupo todo, os 15 em todo, sim, sempre junto. Um dos professores que nós tivemos a oportunidade de ter aula, uma aula só para o nosso grupo, é o pioneiro na parte de estudo genético do Alzheimer. Nossa, quer dizer, o crescimento é fantástico. Não né? é enorme. Você ter a oportunidade de estar ali, sentada na mesma mesa, conversando com uma pessoa dessa, né? E aí, essa é na parte de pesquisa mais, assim, laboratorial, vamos dizer assim. Já parte mais técnica. Isso. Já na Universidade da Carolina do Norte, uma outra universidade, eles têm um centro de pesquisa na área de psicologia. E assim, uma coisa muito interessante que o responsável por esse centro, ele bate na tecla que nós temos que mudar o nosso comportamento. Que a mulher faz o exame preventivo de Papa Nicolau, o homem faz o exame de próstata, vai no cardiologista, mas nós não temos o hábito de fazer um exame preventivo da memória. Isso. E na concepção dele, a partir dos 50 anos, a pessoa deveria fazer um acompanhamento anual da memória, porque se acontecer qualquer alteração, ela vai ser detectada logo no início. Só perguntando, as dúvidas acabam surgindo para nós, eu imagino que para o telespectador mais ainda. Quer dizer que essa doença detectada de forma preventiva, ou seja, bem no início, ela tem um tratamento diferenciado, é possível, existe, a gente vai falar um pouco mais depois sobre isso, mas existe uma prevenção, eu digo, em termos de evitar o comprometimento maior? É possível? Por isso que se faz esse estudo? Esse estudo é pelo seguinte motivo. A doença sendo diagnosticada precocemente, a pessoa tem condição de retardar todos os sintomas que ela vai... Né, o comprometimento exatamente. Todo o comprometimento vai ser postergado. Não que ela não vai ter a doença, mas ela atrasa em 10 anos alguma degeneração que vai comprometer a vida dela. E 10 anos na vida de uma pessoa é muito tempo. Então, ela pode ter um tratamento adequado, ou com medicação ou não,
que vai dar mais qualidade de vida para ela. Citando, tem algumas patologias, inclusive já citei aqui dentro da biologia molecular, que a gente faz alguns exames, os perfis genômicos que a gente chama, né? Eu trouxe aqui até um geneticista que falou bastante sobre isso, e tem algumas patologias que você tomando uma proteína específica, né? A gente tem várias vitaminas e proteínas que a pessoa, principalmente algumas vitaminas que a pessoa toma, que ela realmente tem um ganho de visão, ou seja, o comprometimento é muito menor. E como a gente sempre cita aqui em qualidade de vida, isso é muito importante. Juliana, dentro de comportamento, você também teve essas visitas em algumas clínicas, também teve essas atividades? Além da parte de pesquisa, nós visitamos várias clínicas de repouso, Clínica Dia, né, que a Clínica Dia é uma creche, vamos dizer assim, mal comparando, tô observando as fotos aqui. E tanto clínicas Dias particular quanto públicas, né? E nessas clínicas Dias eles têm o acompanhamento médico, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, né? Bacana. Mesma coisa em clínicas de repouso. Tanto as públicas quanto as privadas têm uma infraestrutura assim, para bem-estar dos idosos que são fantásticos. A filha do nosso companheiro Alonso, ela fez uma breve explanação para nós no Rotary Bauru Norte, né? E ela explicou bem assim, essa diferença realmente desse tratamento. Você observando dentro dessas clínicas, viu muita diferença nas nossas clínicas aqui? Ou a gente nem tem esse tipo de tratamento aqui no Brasil? Em centro grande, sim. Por exemplo, as clínicas dia particulares e as casas de repouso particulares, a gente tem locais muito semelhantes em São Paulo, mas a um custo muito alto, muito elevado. E as que são públicas, não tem como comparar, infelizmente, com a nossa. O investimento público e privado. Eles estão num nível mais avançado. Sim, né? Porque além do governo ter uma verba destinada realmente para aquilo e aquilo é aplicado, existem pessoas com uma condição financeira mais alta que fazem doação em prol da comunidade. Então, infelizmente, está bem distante da nossa realidade. Doutora Juliana, a gente vai chamar o intervalo, mas antes quero que você já pense, né? A gente sempre deixa a nossa pergunta no ar. Em termos de experiência profissional, como que você descreveria isso para você como uma cirurgiã dentista, especialista em várias áreas, como a gente citou aqui, e o que agregou para você realmente esse programa e, é claro, essa viagem, como você disse, não foi a passeio, mas enfim, a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Olá, estamos de volta. O programa de hoje falando sobre doença de Alzheimer, sobre o Rotary e os seus programas de intercâmbio, principalmente o VTT. Estamos aqui com a nossa amiga doutora Juliana Alves Gonzalez, cirurgiã dentista, especialista em várias áreas, conforme nós já citamos também, e também, claro, faz parte do Rotary Clube Assis Fraternal. Doutora, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente citou no início do programa várias citações, né, várias características da doença de Alzheimer, como que ela atinge, de que maneira, as consequências e, claro, a partir daí, o programa que você participou como líder. E para você, Juliana, o que foi essa experiência profissional? Como que você descreveria isso? Como pessoa, como dentista, como profissional de saúde? Fez a diferença para você? Muita, muita. É porque, graças a Deus, é uma realidade que eu não tenho dentro de casa, né? Então, eu não tenho convívio com um parente com mal de Alzheimer. Então, é uma forma da gente entender a dor do outro. Entendi. Né? Na minha profissão, isso me ajudou muito, porque eu atendo pacientes especiais. Né? Então, a minha forma de abordar os pacientes com demência hoje mudou. Né? Primeiro que o treinamento, além da parte de te tocar como pessoal, ser humano, ela
o treinamento foi muito enriquecedor na parte prática. Né? Por exemplo, nós tivemos um treinamento com uma enfermeira que me passou algumas dicas de como abordar a pessoa, porque como dentista eu fico muito próxima, né? Eu fico a um palmo do rosto da pessoa. Então, eu invado o espaço dela de intimidade. Então, eu aprendi técnicas de como deixar mais confortável o paciente, a família ficar mais tranquila, fazer o atendimento ser mais prazeroso, né? Porque ninguém gosta de ir ao dentista. Então, você imaginar uma pessoa já com uma certa idade, que tem essa doença, né? Então, me capacitou muito como profissional para lidar melhor com o paciente. Porque é uma relação de confiança extrema, né? Sim. Ele está ali realmente, está totalmente fragilizado. E eu acredito que com essa patologia, isso esteja mais evidente ainda, Sim. né? E além disso, acontece muita oscilação de humor. Um dia o paciente vem bem-humorado, outro dia ele vem apático, outro dia ele vem agressivo. Então, me ajudou muito a maneira assim, de abordar o paciente de uma maneira melhor, facilitando o tratamento. Perfeito. Juliana, você já citou aqui dentro da área de saúde pública, que realmente a gente sabe, a gente vê isso nos jornais, infelizmente. Não que a gente não tenha recursos aqui, eu abordo sempre isso no programa. Nós temos tratamentos muito específicos e avançados, mas a gente sabe que, de uma maneira geral, o Brasil está deficitário. Você até citou isso um pouco também. Agora, pela questão profissional, você está conseguindo passar isso, essa experiência para os outros profissionais, na nossa região, no nosso distrito 4510, como você citou, que vai aqui próximo a nós, aqui em Bauru, Pederneiras, mas que vai até Presidente Prudente, Epitácio. Como que tem sido o aproveitamento? As pessoas buscam ou você realmente tem que ir lá mais uma vez buscar, puxar pela mão, trazer essas pessoas, falar, olha, eu conheço sobre isso. Você que acaba tendo que puxar isso ou as pessoas vêm ou os dois? Os dois, na verdade. Né? As pessoas que tiveram conhecimento do intercâmbio me procuram, né, para ter informação, porque o objetivo realmente era esse, era buscar esse conhecimento não para melhorar currículo, mas para justamente trazer em prol da comunidade. Dar esse diferencial, Sim, né? Então nós temos percorrido a região toda para transmitir isso que a gente aprendeu. Em Bastos, foi a cidade onde até agora a gente mais colheu frutos. O João Viquete, que é rotariano de Bastos, ele com outros companheiros fundaram a Associação Bastaense de Alzheimer. Que bacana. A partir daí, o ano passado foi feita a primeira conferência de Alzheimer. Nós tivemos 300 pessoas nessa conferência, entre cuidadores, familiares e profissionais da área da saúde. Daqui 15 dias nós teremos um curso de cuidador lá em Bastos também. Foram feitas outras palestras educativas por toda a região, em Tarumã, Palmital, Assis, Prudente. Ou seja, constantemente você tem profissionais buscando esse conhecimento. Sim. Em termos de saúde pública, profissionais da saúde também, prefeituras, ou isso nem tanto, mas pelo Rotary? Não, nós estamos usando o Rotary como mas indo instrumento. com essas Isso, pessoas. mas buscando parceria com as prefeituras, porque a prefeitura ela tem o profissional da equipe da saúde da família, exato. Então fica muito mais fácil o Rotary ser parceiro das prefeituras e somar força, né, para poder atingir a comunidade. Já quase chegando ao final do nosso programa, e a pergunta que fica, a curiosidade, é assim, nos Estados Unidos, durante as suas visitas, a visita do grupo, né, as pessoas elas se interessam pelo Brasil, saindo só um pouquinho do Alzheimer aqui. Como que é essa parte da experiência? Eles se preocupam, querem saber, né? Eu dou o exemplo assim, mesmo dentro do Brasil, muitas vezes a gente não conhece as regiões. Eu morei 5 anos em Rondônia e até hoje tem gente que me pergunta. Eu fui ver onça aqui em Bauru, aqui no Vitória Regia, mas não vi lá em Rondônia, por exemplo. Então as pessoas têm muita curiosidade. Como que é isso? Como foi essa parte da viagem para você, do intercâmbio que você fez? Eles tinham bastante curiosidade, perguntavam. Você desmistificou alguma coisa para eles ou mesmo para você? Esse público que a gente teve, essa parte da população americana que a gente teve contato, foi uma população diferenciada. Eu fiz intercâmbio, né, na época do colegial, e então para mim eu conheci
uma outra face do americano que eu não conhecia. Né? Como um diretor do Rotary Internacional que nos recebeu, ele disse que nós não fomos recebidos por americanos, nós fomos recebidos por rotarianos. É diferente. Então, como teve toda essa preparação de 2 anos para eles nos receberem, eles foram se informando sobre o Brasil, eles tinham muita curiosidade de saber como funcionava a saúde pública aqui, como funcionava o Rotary. Infelizmente, tocaram em assunto de futebol, né, no 7-1 da Alemanha. Né? Paciência, né? Então, eles, assim, de quando eu morei em 94 para cá, o interesse do americano pelo Brasil mudou muito e de uma forma muito positiva. Nós fomos em período de eleição, então eles queriam saber como era a política no Brasil, como era a saúde pública no Brasil. Né? Então, isso foi muito interessante. Doutora, eu agradeço muito a participação. Para mim, realmente foi um momento diferenciado, muito bom revê-la, muito bom estar aqui junto e, principalmente, agregando valor para o nosso telespectador. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder assim, compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vivenciou. Maravilha. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação, agradecendo sempre os nossos e-mails. Lembre-se do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. A gente volta depois com outros programas, assista os nossos programas, esse e todos os outros, no nosso portal. Muito obrigado e um grande abraço. Até o próximo.